Primeiramente, o Evangelho tem sua origem em Deus. Veja que a questão sempre volta à natureza de Deus. Deus é justo. Deus é santo. Deus não pode violar seus atributos. Ele não pode fazer algo que o contradiz. Ele é um Deus justo. O Evangelho sempre começa em Deus, em seu ser, seus atributos e seu poder. É essencial conhecer a pessoa de Deus e entender sua relação conosco. Jeremias 9, 23 e 24 nos ensina: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço misericórdia, justiça e juízo na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Toda questão gira em torno de conhecer a pessoa de Deus. O meu povo perece por falta de conhecimento, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Precisamos dedicar tempo para conhecer a pessoa de Deus, pois é desse conhecimento que resulta a nossa salvação. Jesus afirmou: e a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Olhai para mim, e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus, e não há outro. O conhecimento do ser de Deus determina como pensamos, como cremos, como adoramos, como enxergamos a Bíblia, como vivemos e até como entendemos e atravessamos as tribulações. O conhecimento de Deus nos levará a uma vida cristã piedosa e santa. Ou seja, o conhecimento de Deus resume quem você é, no que você crê e qual é a sua estatura espiritual. Para nossa mente limitada, é desafiador compreender a existência de Deus, cuja pessoa abrange aspectos tão vastos que nunca poderemos totalmente alcançar. No entanto, mesmo com essas limitações, podemos conhecer a Deus por meio de seus atributos. Os atributos de Deus são as características que Ele atribui a si mesmo, revelando seu ser e suas qualidades. Através desses atributos, podemos nos familiarizar com aquele que, para muitos, ainda é um Deus desconhecido. Iniciaremos o estudo dos atributos de Deus, abordando sua magnitude, poder, santidade, bem como seu ser, amabilidade e caráter. Em Deus, existe uma coexistência perfeita e harmoniosa de todos os seus atributos. Todos emanam do Criador de maneira equilibrada, sem contradições ou sobreposições, permitindo-nos ter uma visão, embora limitada, desse ser grandioso. Entre os atributos divinos, alguns pertencem exclusivamente a Deus, conhecidos como atributos incomunicáveis, tais como a seidade. Este atributo essencial e fundamental refere-se à capacidade de Deus de derivar sua existência de si mesmo, distinguindo-o de todos os outros seres do universo. Ele possui em si mesmo a causa ou princípio de sua própria existência, sendo, portanto, incriado, absolutamente autônomo, livre e incondicionado. Ele existe por si mesmo, como está escrito, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus, senão tu só, segundo tudo o que temos ouvido com os nossos ouvidos. Aquele que tem Ele só, a imortalidade, e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver. Eternidade. Deus sempre existiu. Ele não foi criado por ninguém e está acima de qualquer limitação de tempo. Para Deus não há começo nem fim. Sua existência transcende a sucessão de momentos, significando que para Ele não existem passado, presente e futuro, mas uma eternidade constante. Como está escrito antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele é o Senhor, Deus eterno, e o Pai da eternidade, Príncipe da paz. Imutabilidade. A imutabilidade de Deus refere-se à sua constância e ao fato de que Ele é sempre o mesmo. Deus é absolutamente perfeito e não pode mudar para melhor ou para pior. Enquanto tudo mais pode estar sujeito a mudanças, Deus permanece inalterado para sempre. Como está escrito, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor,
e meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo. Porque eu, o Senhor, não mudo. Nele não há mudança nem sombra de variação. Ele permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente. A palavra de Deus é pura escudo para os que nele confiam. Imensidão e onipresença. Deus é infinito em sua essência, e sua presença está em toda parte sem limitações. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Mas na verdade, habitaria Deus na terra, eis que os céus e até o céu dos céus não te poderiam conter. Quanto menos esta casa que eu tenho edificado, para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, eis que tu ali estás também. Eis que as nações são consideradas por ele como a gota que cai de um balde, e como o pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequeníssima. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos do que nada, e como um vácuo. E nele vivemos, e nos movemos, e existimos. Onipotência. Deus possui todo o poder, o que significa que seu poder é infinito e ilimitado. Seu é o poder, o reino e a glória para sempre. As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada há que te seja demasiado difícil. Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Tudo o que o Senhor quis, fez, nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. Fez tudo o que lhe agradou, porque para Deus nada é impossível. Onisciência. Deus detém o conhecimento completo e absoluto de todas as coisas. Ele possui toda a sabedoria, compreendendo tanto o que é conhecido quanto o que é insondável, incluindo possibilidades, pensamentos, sentimentos, vida, passado, presente, futuro e todo o universo. Seu conhecimento abrange desde a origem do universo e antes até os confins da eternidade. É um conhecimento infinito, sem qualquer limitação, não necessitando de solicitar informações ou enfrentar dúvidas. Como está escrito, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis são os seus caminhos, e quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grandes são as somas deles. Se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Grande é o nosso Senhor, e de grande poder. O seu entendimento é infinito. Não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus de conhecimento, e por ele são as obras pesadas na balança. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. O Senhor conhece os pensamentos do homem, e sabe que são vaidade. Soberania. A soberania de Deus refere-se ao fato de que ele não tem superior na ordem externa, nem igual na ordem interna. Deus exerce o poder e a autoridade supremos, controlando todas as coisas e sendo soberano sobre tudo e todos. Ele está acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Ele governa o universo e conduz a história segundo seus propósitos eternos. Deus é soberano, onipotente e onisciente, não devendo nada a ninguém, não prestando contas a ninguém, fazendo apenas o que lhe agrada. Ele é soberano sobre a maior de suas criaturas e a menor partícula de poeira vagando no universo, dominando e controlando tudo conforme sua vontade, sem depender de ninguém. Quem há, tão atrevido,
que ousa erguer-se diante de mim? Quem primeiro me deu, para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Mas sua soberania não anula a responsabilidade humana. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. Ele domina eternamente pelo seu poder. Os seus olhos estão sobre as nações. Atributos comunicáveis. Estes são atributos que Deus pode conceder às suas criaturas, e os concedeu quando criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Amor. O amor é a essência de Deus. É o que o define. Em 1 João 4, verso 8 lemos: Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É crucial compreender isso de forma mais detalhada. Deus é amor. Porém, esse amor vai muito além de Ele nos amar. É a sua natureza, a essência do seu ser. Isso não tem muito a ver conosco diretamente. Deus nos ama porque Ele é amor, e não o contrário. Assim como o sol não aquece a terra porque ela precisa ou merece ser aquecida, mas sim porque o sol é quente e emana calor. Assim é Deus. Ele nos ama porque é amor. O amor irradia dele da mesma forma que o calor emana do sol. Em Romanos 5, verso 8 lemos: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não há mérito em nós que faça com que Deus nos ame. Nós somos cheios de faltas e erros. E se esperássemos que Deus nos amasse por causa de algum bem em nós ou nas nossas ações, estaríamos em apuros. Não há absolutamente nada em nós ou que possamos fazer para que Deus nos ame mais do que Ele já nos ama. E também não há nada em nós ou que possamos fazer para que Ele nos ame menos do que Ele nos ama. O amor de Deus por nós não é baseado em nossas ações, pois, como está escrito, todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Deus nos ama em virtude de sua misericórdia. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Não é por amor de vós que eu faço isto, diz o Senhor Deus. Que isso vos seja notório. Envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Bondade. A bondade de Deus é uma característica fundamental de sua natureza, refletindo o fato de que tudo que Ele faz é essencialmente bom. O Senhor é bom, e eterna é a sua misericórdia. Deus age com bondade não para aparentar ser bom, mas porque Ele é bom em sua essência. O salmista declara: Pois tu, Senhor, és bom, pronto a perdoar e abundante em benignidade, para todos os que te invocam. Jesus também nos ensina a refletir essa bondade em nossas próprias vidas, dizendo: Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. A bondade de Deus não se limita a um grupo específico, mas é universal e deve ser demonstrada em nossas ações e atitudes. Ele faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Misericórdia. A misericórdia é uma das manifestações do amor divino, revelando a compaixão e piedade de Deus pelos seres humanos, que sofrem devido ao pecado e suas consequências, tais como violência, angústia, doença, degeneração, morte e dor. Ela atua diretamente na salvação do pecador, demonstrando que a misericórdia divina se revela no fato de que Deus não retribui imediatamente ao homem segundo as suas ações. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E não quereis vir a mim para terdes vida. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Sabedoria. A sabedoria de Deus é um atributo de sua natureza,
que transcende o entendimento humano, sendo ele a fonte de toda a sabedoria. Seu entendimento é incomensurável, além da capacidade de qualquer ser criado, porque dele são a sabedoria e a força. Isaías descreve a profundidade desse entendimento. É insondável o seu entendimento. A sabedoria de Deus é tão vasta que Paulo declarou: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Mesmo quando não compreendemos os caminhos de Deus, podemos confiar que sua sabedoria é perfeita e orienta toda a criação e nossas vidas. Justiça. Deus é plenamente justo e perfeito em sua retidão. A justiça é o fundamento de seu trono e o fruto do seu amor. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, porque o Senhor é justo. Justiça e juízo são a base do seu trono. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. A justiça de Deus se define, ao mesmo tempo em que se revela, no fato de que Deus não faz acepção de pessoas e recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Santidade. A santidade de Deus é um dos supremos atributos do Criador. E no grego santo significa separado. A santidade de Deus envolve a ausência total de pecado, pois ele é tão puro de olhos que não pode ver o mal. Todo bem, perfeição e bondade habitam em Deus. E toda boa dádiva e todo dom perfeito vem dele, o Pai das luzes. Não há bem fora de Deus, e tudo que não procede dele é o pecado. O pecado é o ato deliberado de escolher ser ou agir de forma diferente do que Deus é ou faz. Se todo o bem está em Deus, não escolhê-lo é optar pelo mal. Não é possível escolher o bem sem uma relação direta com Deus, pois ele é a fonte de toda a boa dádiva e todo o dom perfeito. A Bíblia declara: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Nele não há pecado. Sereis santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Não é possível medir o céu a palmos, nem calcular a agravante natureza do pecado contra esse Deus. Veracidade. A veracidade de Deus é um aspecto essencial de sua natureza, garantindo que tudo que provém dele é verdadeiro, infalível e absolutamente confiável. Este atributo reflete a fidelidade divina, pois tudo o que Deus revelou sobre si mesmo é genuíno. Por ser fiel, ele nunca age de forma que contrarie sua própria natureza ou contradiga sua palavra. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. É justo e reto. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Suas promessas são firmes e imutáveis. Agora, pois, Senhor Deus, tu és o mesmo Deus, e as tuas palavras são verdade. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. É impossível que Deus minta. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno, o único Deus verdadeiro. Liberdade. A liberdade de Deus é um aspecto fundamental de sua natureza, que afirma que ele não depende de nada nem de ninguém para cumprir sua vontade. Deus é completamente livre para agir conforme a perfeição de sua essência. Tudo o que o Senhor quis, fez, nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. Ele fez tudo o que lhe agradou, e como expressou Jesus: sim, ó Pai, porque assim te aprouve. No entanto, essa liberdade não implica que Deus seja livre para pecar, mentir, deixar de ser Deus ou morrer, pois tais ações contrariam seu próprio ser. Se formos infiéis, ele permanece fiel,
não pode negar-se a si mesmo. Deus não pode violar seus atributos. Ele não pode fazer algo que o contradiz. Ele é um Deus justo. Paz. A paz de Deus é um aspecto fundamental de sua natureza, significando que em Deus, ou em qualquer uma de suas ações, não há confusão ou desordem, mas sim paz. Esta paz é definida como um estado de espírito de calma e tranquilidade, uma ausência de perturbação, agitação ou qualquer tipo de conflito interno, mesmo que haja conflito externo ao redor. Senhor, tu nos darás a paz. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu faço a paz. Se apodere da minha força e faça paz comigo. Sim, faça paz comigo, pois o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça repouso e segurança para sempre. O Senhor é a nossa paz, e essa paz emana dele como do sol emana calor. Assim que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Há muitos outros atributos divinos que não foram mencionados aqui. Através desses atributos podemos ter, mesmo que de forma limitada, uma ideia de Deus, seu poder e autoridade. Como está escrito, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria, ou falaria, e não o confirmaria? Pensavas tu que eu era teu igual? Tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Apesar da grandiosidade de seu ser e de todos os atributos mencionados, Deus permanece em certa medida como um ser insondável, pois nossas palavras jamais conseguirão descrevê-lo plenamente. Ele é onipotente, possuindo em si mesmo todo o poder e autoridade, nos céus, na terra, debaixo da terra, sobre as águas e sob elas. Nenhuma criatura no universo pode escapar ou evitar sua soberania, influência e domínio. Por meios que não nos é dado discernir, acha-se ele em ativa comunicação com todas as partes de seu reino. Tremendo é esse Deus, a ele santificai, e seja ele o vosso temor, e seja ele o vosso assombro.